Todo mundo com sono nesse frio, inverno. Tá difícil, né? Vou pedir para vocês colocarem na página 14 da apostila 3, tá bom? Bom dia, Gi. Nós estamos falando nessa apostila sobre narrativa de enigma. Toda narrativa de enigma tem alguma situação, algum crime para ser desvendado. Ela se aproxima muito da narrativa de suspense. Ontem nós estávamos completando a apostila com alguns exercícios que falava de um texto do Sherlock Holmes, que ele teve que se fingir de doente, teve que se fingir à beira da morte para conseguir pegar o assassino do rapaz. Porque como o assassino achou que Sherlock já estava para morrer, ele acabou confessando o crime também. E o Dr. Watson não sabia de nada, o que fez criar um suspense aí com nós leitores. A gente fica, e aí, e aí, e aí, e aí? Na aula de ontem, nós começamos a ouvir um texto do Marcos Rey, que também tem um crime para ser desvendado. Vocês fizeram a leitura das páginas que a Pro colocou no WhatsApp? A partir daquela leitura, a gente vai preencher as páginas adiante, tá bom? Obrigada. A situação era o seguinte: o personagem principal, além de frequentar a vida noturna, ele gosta de ficar em barzinhos, ele gostava de ficar em. A moça até lê, a menina até lê para nós no áudio, em inferninhos. Ele é um moço gordinho e detetive. Uma senhora vem atrás dele dizendo assim: o Júlio morreu. Ele está morto no apartamento. Ele vai e ele a acompanha dentro de um carro, um Volkswagen, um Fusquinha, que está só o pó da rabiola, que nem vocês falam, e ele chega ao local do crime e começa a observar algumas coisas. A menina leu para nós no áudio que havia um copo de Cuba Libre na mesa. Cuba Libre é uma bebida. Ontem a Pro falou erroneamente que ela vai pinga. Na verdade, não é pinga, é rum, tá? A Cuba Libre é um drink que se faz com limão, Coca-Cola, rum. E se coloca gelo. Só que o que estava na mesa lá no apartamento do rapaz assassinado não tinha gelo. E lá tinham também, para quem leu e prestou atenção nas páginas, um cinzeiro com duas bitucas de cigarro. Uma das bitucas da marca favorita do moço assassinado e a outra uma marca desconhecida. A moça se mostrou desesperada, queria saber o que tinha acontecido. E no final, vocês conseguiram ver quem que era o assassino? Perdão, é o meu leitinho com chocolate, senão eu passo nervosa o dia inteiro, até tremendo, para eu ter independência química de achocolatado. Eu acho que foi a mulher dele. Não sei se é mulher, né, ou amiga. Foi a própria esposa, Marie. Muito bem. Por que que ela estava, assim, nervosa e irritada com ela? Porque ao chegar em casa, ela viu as gavetas de roupa abertas. E o rapaz tinha fama de mulherengo. Ela já era a quarta esposa dele. O que que ele estava planejando? Ele conheceu uma moça mais nova e ele estava planejando ir morar com ela. Então, por isso das gavetas esvaziadas, ele ia embora e ela ficou muito brava com essa situação.
Com o que ela acabou assassinando ele? Um objeto que estava perto, que não é um objeto comum usado em assassinatos. Pelo que vocês Lâmina de leram, tesoura? uma tesoura, muito bem. E quando a gente pensa, né, que por ser um ex-cantor, de repente ele podia ter alguma dívida, de repente ele poderia ser bagunceiro, na verdade ele era mulherengo, né? Criminoso ele não era. Acabou sendo assassinado pela própria esposa, por motivação passional, por motivo de ciúmes. E quem que consegue descobrir tudo isso, observando os detalhes? O detetive Gordinho, que virou até notícia na semana. Sabendo de tudo isso, agora a gente consegue preencher a página 15. Agora vamos para a página 15, meus amores. Virem lá, tem um quadrinho para nós preenchermos. Depois de ler o texto indicado, que a Pro colocou para vocês no Zap Zap na plataforma, eram poucas páginas. É hora de organizar as informações sobre o enredo. Preencha os espaços indicados com o nome da personagem que corresponde à ação. Blá, 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 blá. Gente, o espaço é pequeno, tá? E os nomes são duplos, então você vai ter que dar uma reduzida na sua fonte. Blá, 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 blá. Atua como empresário de artistas que já foram esquecidos pelo grande público. Quem é o moço gordinho detetive? O que a gente coloca nessa aí? Qual que é o nome dele? É um nome até meio diferente. O que a gente põe? Adão. Adão Flores, muito bem. No primeira lacuna, Adão Flores. A Pro vai preencher tudo na ordem das lacunas, tá bom? Servidos? Adão Flores atua como empresário de artistas que já foram esquecidos pelo grande público. Um desses artistas com o qual trabalhou, ele tem um nome até meio assim, você lembra da Pro Paola, porque é um nome bem latino. Ai, falei aqui, voou alguma coisa no meu notebook. E aí, qual o nome que a gente coloca? Não é o Júlio, né, Pro? É o Julio, e ele tem um sobrenome diferente, o nome de um jogador, de um rapaz que já foi jogador do Palmeiras, Barrios. Eu estou pensando que vocês estão tímidos, tá? Mas estou pensando que vocês leram as páginas que eu mandei. Julio Barrios, muito bem. Vítima de um crime. Coitado, ele foi assassinado com uma tesourada. Mas esses moços também são terríveis, né? Tá com um, já quer ficar com outra, não termina o relacionamento, já quer ir embora, já limpa a gaveta. Aí a moça ficou muito brava. Qual é o nome dessa moça? Estrela em espanhol. Nananana, sua atual companheira procura nananana, na noite da morte. E aí? Quem procura quem? Qual que é o nome da namorada lá? Estela Lins, né? Ela procura quem? O moço gordinho, ela procura o Adão. Na noite da morte de quem que tinha morrido mesmo? Julio Barrios. Alegando que o cantor havia recebido telefonemas ameaçadores. Ela chega no Adão e fala, ó, tem alguma coisa errada. Ele tá morto, esticado lá no apartamento, e ele vinha reclamando que recebia telefones ameaçando a vida dele. Gente, era verdade? Não, né? Não. Pro, pior que Oh, ela faz
Suspense, Júlia, ela começa a gritar e no Ela final tem começa a um feio. gritar quando ela chega no apartamento, né? Eu Ela só suspeitei, eu comecei a suspeitar dela quando ela xingou ele antes de ir embora, antes do pessoal tirar. E eu fiquei assim, ela é suspeita. Opa, aí tem dente de coelho, como diz minha vozinha. Você tá maluco, você tá com o sapato de um sapato do outro. Ai, meu Deus. Por que você fez isso? Tem uma mãe brava aí com troca de sapatos, alegando que o cantor havia recebido telefonemas ameaçadores. Como eram, como eram desdetetive. Aqui ficou estranho, deixa eu ler que ficou. Perdão, como eram amigos, como os dois eram amigos, quem eram amigos? Adão, a gente põe. Possivelmente poderia ajudá-los, porque o Adão conhecia a Estela e o Adão conhecia o Júlio também, tá bom? Como Adão possivelmente poderia ajudá-los, pois era conhecido por suas habilidades de detetive. Nananana, a pedido de nananana, vai ao apartamento de nananana. Quem pede para quem ir no apartamento de quem? Essa que é a frase. E aí? Nessa ordem. Adão, a pedido de Estela, vai ao apartamento de Julio e depara-se com o cantor assassinado sobre a cama. Ele está em cima da cama. Isso mesmo. Na busca pela resolução do problema, um amigo de. Amigo de quem que ajuda ele? Ele até finge, pula da sacada para ver se o barulho que faz. Ele tem mais ou menos 1,70 m. Um amigo de Adão se torna essencial. É o jornalista, ele tem o sobrenome da Pro. É um nome incomum. A gente vê muito esse nome no feminino. No masculino, ele é um pouco mais incomum. Começa com L. Gente, eu tô falando assim porque tá dando retorno, tá horrível. Você ouve e reouve sua voz. Como que era o nome do amigo? O que pula a sacada para fingir se foi uma invasão. E aí? Como que era o nome? Ele era alguma coisa Freitas. O que Freitas? Lauro? A gente vê muitas Lauras. Pouquíssimos Lauro, não? É. Na busca pela resolução do problema, um amigo de Adão torna-se essencial. O jornalista Lauro Freitas, o que vive falando: nossa, você é bom detetive, você é investigador, você tem jeito para coisa. A trama está centrada na busca pelo culpado, quem matou Odete Reutemann, que é uma frase dos anos 80. Vocês não vão entender a referência por causa da novela. Quem matou? Quem matou quem? Julio Barrios. Eita, Julio Barrios, né? Se tivesse sossegado, se não fosse tão mulherengo, talvez estaria vivo até hoje, não? Todos completem o quadrinho, as lacunas estão exatamente na ordem que aparecem na apostila, tá? Enquanto vocês completam, quem matou Odette Reutemann, a Pro vai colocar aqui a presença. Mostrar participantes. Maravilha! Amandinha, Bianca, Carlos, Lolo, Gi, Grandona Grazi, Elo Ribeiro chegou, Rian a Pro já tinha colocado, João, Lorenzo, Marie Claire, Rebeca. Marie Claire, Rebequinha. Todo mundo completando.
Ô, Pro, Oi, meu amor. tem a história de uma mulher que ela tava voltando. É curtinha, de uma mulher que tava voltando de viagem. Aí ela chegou em casa. Aí o filho pequenininho ela tava brincando na sala. Ela pegou e falou assim: cadê o papai? Aí o menininho falou assim: tá lá em cima com a moça. Aí ela subiu correndo as escadas, abriu a porta e o marido dela tava sentado conversando com uma moça na cama. Aí ela saiu correndo, foi na cozinha, buscou uma faca, voltou pro quarto e matou o marido dela. Aí a moça que tava sentada lá na cama junto com ele ficou perplexa. Aí ela falou assim: ele tava organizando uma festa de boas-vindas pra você. E aí a moça era a moça que tava ajudando A ele a organizar. organizadora. Ela mostrou tudo que ele já tinha organizado pra ela. E aí ela ficou sem fazer o que ela tinha, sem chão, Ficou sem né? reação. Porque, né, tinha matado o marido dela. Aí ela catou o filho dela e desapareceu. Gente do céu, olha como o ódio cega, né? Como o ódio tira a razão das pessoas. Por isso que a gente sempre tem que tentar aí ser, é difícil, né? Manter a calma e tentar o diálogo, né, para resolver as situações. Ai, Pro, não é fácil. Realmente, ninguém tá falando que é fácil. Tem hora que dá vontade de sair dando umas voadoras mesmo no povo. Eu sei como é que é. Mas na dúvida, pelo sim, pelo não, tenta conversar primeiro para resolver o problema. Sempre, tá? Agora a moça aqui da história. Gente, o rapaz queria ir embora. Deixa ele. O que que você vai fazer com uma pessoa que não quer mais ficar com você? Você vai amarrar a pessoa na sua casa? Quer ir embora? Vai. Vai fazer o quê? Olha o que que ela fez para a vida dela. Vai ser presa. O cara morreu, não fica nem com ela, nem com a outra, e ela vai ficar desperdiçando a vida dela dentro de um presídio. Tem necessidade disso? Não. Ai, gente, olha como as pessoas se atropelam. Por isso que é o que a Pro fala. Keep calm, mantenham a calma. Sempre, tá bom? Vamos para a perguntinha de número 2. Todo mundo conseguiu completar o quadrinho? O que vocês acharam dessa história aí? Vocês tinham já alguma suspeita no começo da história? Ou pensou que foi um ladrão que entrou e fez alguma coisa, que foi alguma coisa assim, essas coisas que acontecem, como diz, casual, né? Acontecem ao acaso. A Pro já começou a suspeitar, sabe no quê? No que ele fala também. Quando o copinho de Cuba Libre estava sem gelo. Ninguém bebe Cuba Libre sem gelo, gente. É que vocês são crianças, vocês não se atêm nessas minúcias, porque vocês não têm conhecimento desse tipo de coisa, porque vocês são pequenos, né? Pré-adolescentes. Ninguém bebe Cuba Libre sem gelo. O E não Jojo tinha tinha esquecido gelo no porque tava copo. ali muito tempo. Então, o gelo, além de já ter derretido, quer dizer, o copo já estava ali há algum tempo. Ela armou aquilo lá. Ela colocou um cigarro de uma marca que ele gosta e colocou outra bituca de cigarro para fingir que alguém esteve lá, de uma marca desconhecida. Um cigarro qualquer, que ela pode ter encontrado, inclusive, no chão. E ué, se Cuba Libre sem gelo, o cara quer chamar alguém para tomar um Cuba Libre com ele, mas ele tá tomando um Cuba Libre e o gelo do negócio vai ficar aguado, ficar ruim E só quando o tinha um gelo copo, né? derrete. E só tinha um copo. Quer dizer, ele estava sozinho no apartamento. Não tinha ninguém junto com ele. Muito bem observado, Amanda, só tinha um copo. É isso mesmo. Agora nós vamos para a perguntinha de número 2, meus amores. Em uma narrativa de enigma, o culpado está presente ao longo de toda a história. É a gente que não consegue perceber de cara quem é. Em geral, torna-se mais interessante quando é alguém que você não espera. Sabe aquela coisa, nossa, não acredito. Quando você assiste um filme de suspense que tem um crime, um filme policial, eu falei, meu, achava ele tão fofo, achava ele tão legal, achava ela tão da hora, tão bonita, eu não acredito que é ela.
Isso faz o filme ser legal, isso faz a história ficar legal. Justifique essa afirmação com base no texto O Último Cuba Libre. Quem era a culpada do crime? A esposa do Júlio. Era a própria, vamos pôr esposa, né? Porque eles tinham um mozão, né? Igual vocês falam. Partner. Era a própria companheira. Eu não vou colocar esposa porque eles não eram casados oficialmente no papel. Ele vivia trocando de esposa, aliás, né? A culpada do crime era a própria companheira de Julio, que teve a cara de pau de ir atrás do detetive para tentar descobrir o que estava acontecendo. Gente. E eu todo o tempo parecia que ela estava muito magoada com a situação. Tá pondo no chat, tá bom? Mas você pode escrever com as suas palavras, é só uma resposta padrão. Todo mundo está me ouvindo? Voz da Proitante. Maravilha. Coloquei uma respostinha padrão. Se você colocar essa resposta com as suas palavras, não tem problema, tá bom? Se você colocou que ela era esposa dele para Pro, também não faz diferença. Se você colocou que ela estava chateada, chorava, que ela foi atrás do Adão para tentar conseguir descobrir o que estava acontecendo, não tem problema também. Tem uma história de uma mulher que ela vivia procurando o filho dela, de que ela teve um dia que ela acordou e deu na cabeça dela de sair perguntando pros outros cadê o filho dela, cadê o filho dela, cadê o filho dela. Ela perguntava todo dia pra quase a cidade inteira onde estava o filho dela. Até que um dia ela chegou na polícia pela terceira vez e falou assim, você sabe onde está meu filho? Aí os policiais falaram assim, não, minha senhora, mas a gente já iniciou a busca. Aí, quando a gente achar ele, a gente vai te avisar. Daí ela fechou a porta da delegacia e falou assim, parece que eu escondi o corpo dele bem. Ui. A própria mãe assassina, né, gente? Tem cada coisa que me aparece que só Deus. A Pro também, eu no assisto uma TikTok isso, né, série Amanda? de suspense. Assisti uma série de suspense faz umas 3, 4 semanas, uma série mexicana, né? Eu assisti, queria saber o que tinha acontecido, quem que tinha matado a moça. Na verdade, a moça não tinha sido matada, a moça que tinha tirado a própria vida. O cara que eu achava a cereja do bolo da série inteira era o assassino no final. Eu fiquei, ué, não é possível, meu, que esse cara conseguiu me enganar esse tempo todo. Eu tinha dó dele porque ele tinha um problema na perna. Ele era da polícia. Por isso que eu fiquei brava. Eu falei, como que o cara é criminoso e o cara é da polícia? E ninguém percebeu. Inclusive o irmão dele, que era juiz, não percebeu. Nossa, pensa numa pessoa que ficou brava. Foi a Pro Denise, no final, xingando a série. Não de palavrão, mas xingando. Fala, Gi. Já assistiu O Homem Invisível? É aquele que o moço tem Foi uma máscara tipo de plástico? Não, É bom? não. Então é bom saber. Na minha opinião, não. Nossa, Por que não é bom, Gi? Na sua Assim, opinião? o final Por que não você é gostou? bom, mas o filme em si até que é uma história bem interessante. Às Mas o vezes final não é muito. acontece isso, né? O filme inteiro é top. Você assiste o final é um bagaço. O final faz você xingar por ter perdido horas assistindo aquilo lá. Então, o problema é que Verdade, foram acontece. 2 horas da minha vida que eu nunca mais vou recuperar.
2 horas de filme? Se não me engano, acho que foram 2 horas ou 1h50 e pouco. A Pro assistiu mais ou menos 18 episódios de 30, 32, 33, 34 minutos. Achando que o cara era a cereja do bolo. Falando, nossa, ele é bonzinho, ele é legal, ele é da polícia, ele tá tentando achar o assassino. Eu já li histórias de detetive, já joguei vários jogos de detetive, mas filme, sério, nunca não. É porque alguns não são ainda para a idade de vocês, né, amores? Porque tem meio que violência, tem umas cenas meio agressivas, assim, meio fortes. Eu assisto Law Mas and a Pro Order. ficou muito... Aí eu Você assiste vejo. Law and Order? A Pro Law and assiste Order, também. Chicago PD, Chicago Fire, Chicago Med. Todos os Chicago da vida, né, que passam na Universal. A Pro adora o Voight, Gi. A Pro é, Nossa, a Pro é apaixonada por aquele sargento. eu Meu tenho medo marido dele. fala que a voz dele é de mentira, que a voz dele é fake. Eu falo que não. Eu falo que Ele me não. dá medo. Eu tenho um pouquinho de medo dele. Sei lá, Adoro. aquela cara. Ele é bravo, né? Muito bravo. Amores, agora é o momento marca-texto. Pegue sua caneta marca-texto, pegue por gentileza sua caneta frufru, pegue por gentileza sua caneta que dá destaque aí em alguma coisa. Existe giz de cera fluorescente, eu não sabia. Tia Pri tem uma caneta, um giz de cera marca-texto. Agora é a hora da gente grifar algumas coisas para fixar na nossa cabeça aí como se organiza uma narrativa de enigma, tá bom? Você notou que a narrativa de enigma, ainda na página 15, tá, amores? Você notou que a narrativa de enigma constitui uma espécie de jogo entre o leitor e a história. Por isso que é legal, né? Por isso que prende a atenção de vocês. Existe um enigma que deve ser solucionado e o leitor acompanha os procedimentos de investigação. Para que isso seja possível, esse gênero textual possui algumas características bem específicas. Agora vamos estudar a narrativa de enigma, reconhecendo as características a partir da estrutura básica. Toda narrativa de enigma tem introdução, conflito, clímax e desfecho. Ô, Pro, posso ler esses fragmentos da narrativa de Enigma? Claro que pode. A Pro só vai pedir para vocês grifarem. Grifem, por gentileza. Situação inicial. São apresentadas as principais personagens e a relação entre elas. Geralmente situa-se o detetive que irá resolver o enigma. Grifem esse trecho e a Gi vai ler para nós o pedacinho do texto. Adão Flores, empresário de modestos espetáculos, era a salvação, a última esperança de cantores, mágicos, humoristas decadentes. Com o tempo, Adão Flores adquiriu outra profissão, a de detetive particular. Continua. Deu quase Continua, gata. Lembra-se de mim, Adão. Estela Lins, como vai o malandro do seu marido? É por causa dele que estou aqui. Adão, você pode me acompanhar. Ó, ele já pergunta no começo como vai o malandro do seu marido. Quer dizer, o cara não era boa coisa, né? Olha os indícios, olha a escolha de palavras já te trazendo sugestões já no comecinho da história. Isso não é o acaso, tá? Quando Marcos Reis escreveu esse trecho, ele colocou o malandro aí intencionalmente. Fala, Gi. Tá me parecendo o Lightman. Então, tudo tem na vida um começo. Na narrativa de suspense e na narrativa de enigma não é diferente. Conflito. Gente, quando eu falo em conflito em língua portuguesa, por favor, não confunda com história e geografia. Não são conflitos armados, não é guerra, não é briga, não é UFC, tá bom? Conflito é um problema, tá? É alguma coisa que tem que ser resolvida. É tipo uma situação. É uma situação, exatamente. Olha lá, conflito, apresentado conflito a ser solucionado. É uma coisa que precisa de solução. Quem pode ler o trechinho? Gente, a da Pro é preto e branco. Eu não consigo ver as letras. Vocês não têm noção. Ainda tem a luz da webcam.
O negócio aqui tá tipo formigas microscópicas na página da Pro. Quem poderia ler o conflito para Pro? Grifem com marca... Rebequinha, por gentileza. Gi, muito obrigada por ter lido também. Conflito. Quem é o Senhor? Adão ouviu de repente a voz de Estela vinda do quarto, em tom de pavor. O que faz aqui? Adão deu uns passos enquanto Estela aparecia à porta do quarto, tentando dizer alguma coisa. O detetive entrou precipitadamente. A primeira imagem que viu foi Júlio sobre a cama, ensanguentado. É representado o conflito a ser solucionado. Obrigada. Grifem essa parte. Ele entra no quarto. Julio não está esperando ele para beber o último Cuba Libre. Julio está de bruços na cama, assassinado, morto. Ah, vamos lá que seu amigo quer tomar um chopp com você. Você chega lá, o amigo tá morto, estirado. Gente, pensa como que o detetive ficou, né? E a moça mentindo o tempo todo. Ai, ele tá preocupado, ele tá recebendo ligações ameaçando a vida dele. Era ela o tempo todo, larápia. Era ela a assassina. Tem gente que é sangue frio e disfarça bem, né? Desenvolvimento do conflito. Vou tentar ler o que está embaixo, você vai grifar esse trecho também, tá bom? Desenvolvem-se as ações das personagens e são apresentadas pistas que auxiliam na resolução do caso investigado. Marie Claire, você pode ler para nós, por gentileza? Sim, Obrigada a todas as leitoras, tá? Uhum. Vocês são as melhores. esse quadrinho aqui, Roxinho? É, o que tá no meio. É que no da Pro é black e white, fia. É o que tá escrito assim, no peitoril da janela. Eu acho que é isso que tá escrito, porque não dá para ler direito. O peitoral, peitoril, peitoril, claro. Peraí, tá difícil de achar. Tá no meio da página, amor. Do lado de desenvolvimento. Aqui, achei. No peitoril da janela, um pouco de terra, certamente deixado pelos sapatos do homem, que saltará. E sobre o criado mudo, um copo. O último Cuba Libre de julho não terminará de beber, sem gelo. Quem Sem tomaria um gelo. Cuba sem gelo no calor daquele? Adão voltou para a sala, deu as instruções e ficou atento. Ouviu o baque dos pés de Lauro no cimento e em seguida seus passos rumos ao portão. Adão e Lauro foram à gravadora, onde o detetive conversou com o diretor artístico. Sim, Barrios, ia gravar mesmo uma LP. Um LP. O homem fez mais. LP. E o homem fez mais. Forneceu certo endereço que Flores considerou importantíssimo. De quem era esse endereço? Obrigada, amor. De quem era esse endereço que o moço da gravadora deu para o Lauro e para o Adão? Era o endereço de quem? Da nova quem, do Júlio? Da nova mozão, da nova namorada. Ai, ui. Eu fiz de esposa porque é mais... Pode. Clímax e desfecho, vou pedir para vocês grifarem. Clímax é aquela parte que você fica assim, e agora? E agora? E agora? E agora? É a parte mais tensa da história. Desfecho é o final, tá bom? Olha lá. O enigma é solucionado e apresentado a motivação do crime e como tudo aconteceu. Você tem toda a explicação da situação, bem como a explicação do raciocínio lógico que levou o detetive a solucionar o caso. Ele vai explicar o que ele fez, o que ele observou, o que ele viu para chegar naquela conclusão. A Amanda vai ler o final para nós. Na véspera, antes
Na véspera, antes de que os jornais publicassem a solução do enigma, Adão esteve lá para contar tudo em primeira mão. Sou um homem do visual da imagem, disse Flores. Aquele Cuba Libre sem gelo me chamou a atenção. Júlio gostava de colocar verdadeiros icebergs nas suas bebidas. Quer dizer, ele socava gelo nas bebidas dele. Aquele Cuba Libre não tinha absolutamente nenhuma pedra. Continua, Amandinha, por gentileza. Como não havia mais gelo e o copo voltara à temperatura ambiente, deduzi que o crime tinha acontecido há algum tempo, 1 hora, talvez. Stella surpreendera Júlio quando jogava roupas na mala para sumir. Espremeu-o, ele confessou. Lá Ia. Obrigado, Pro. De nada. Ia deixá-la por outra mulher. Viu a tesoura sobre a mesa, golpeou-o pelas costas. Depois do choque, pensou em livrar a cara. Havia terra numa floreira. Levou um pouco para o peitoril da janela, deixou as gavetas abertas como estavam e serviu um Cuba Libre ao defunto. Gente, Antes ou depois, lembrou-se de Adão Flores. Decidiu ir buscá-lo. Enquanto isso, o gelo do último Cuba Libre derretia, pois o cadáver não podia renová-lo. terminou. Ela pegou terra do vasinho de flor, jogou ali na sacadinha para parecer que alguém invadiu o apartamento e estava com um sapatinho sujo de terra. Só que o Adão percebeu que tinha alguma coisa errada ali, né? Ele não colocou gelo de volta na bebida. E essas pessoas que bebem esse tipo de drink gostam de tomar esse drink bem gelado. Ele observou muito bem aqui. Ele colocava icebergs, quer dizer, o copo do rapaz era pura pedra de gelo quando ele fazia os drinks. E aquele copo não tinha absolutamente nada. Tá bom, meus amores? Nossa aula de hoje já se encerrou. Espero vê-los na semana que vem e a gente continua falando dessas narrativas de enigma. Fiquem bem, tá bom? Se cuidem, Beijo, meus amores. obrigada. Beijo. Eu que agradeço vocês pela Beijo. atenção. Se cuidem, fiquem bem, tá bom? Tá bom.